o parcelamento e a ocupação do solo no seu território. Então, pessoal, cabe ao município disciplinar o uso, a ocupação e o parcelamento no seu território. Dentro da cidade, ele cabe disciplinar a questão, né, urbanística, as questões que envolvam aí a propriedade urbana. Cabe ao município, sem dúvida nenhuma, com fulcro no artigo 30, inciso de número 8. E o inciso de número 9 nos fala aí que, observada a fiscalização da União e dos estados, o município também tem um papel na proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Cabe também ao município observar e fiscalizar nesses aspectos, ok? Em largas pinceladas, são essas aqui, na área ambiental, as competências dos municípios. Vamos para mais uma pergunta. Professor, como resolver o conflito entre lei federal e lei estadual em matéria ambiental? Olha que pergunta difícil. Como resolver o conflito aí de competências entre uma lei federal e uma lei estadual em matéria ambiental? Eu chego a dizer que essa é uma das perguntas mais difíceis no direito ambiental. Vamos tentar colocar isso aqui assim de maneira genérica, mas focando diretamente no problema. Sabe por que eu coloco isso de maneira genérica? Porque, sem dúvida alguma, esse é um dos temas mais difíceis e controversos. Se você pegar os julgados do Supremo Tribunal Federal, você consegue identificar aí 2, 3, 4 correntes. E eu quero basicamente trabalhar em cima de duas delas, duas correntes, para que possamos aí discutir o conflito entre norma federal e norma estadual no que se refere às questões ambientais. A primeira corrente pontua que num conflito entre uma norma federal e uma norma estadual deve prevalecer a lei federal, a prevalência da lei federal. Temos julgados nesse sentido, doutrinadores que pontuam e defendem essa tese, que num confronto prevalece a lei federal. Agora, a maioria dos ambientalistas, dos doutrinadores do direito ambiental, defende aí uma outra leitura, dizendo que num confronto deve prevalecer a norma mais protetiva ao meio ambiente. Qual é a norma que mais protege ou que tem, né, um alcance de proteção maior para o meio ambiente e para a saúde humana? A federal, a estadual? Aquela que tiver maior campo de abertura, de proteção ambiental e a saúde humana, é ela que deve prevalecer. Essa é uma tese muito recorrente aí para os ambientalistas. E recentemente nós tivemos aí uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 3.937 no STF, ação 3937, 3.937. Esta, pessoal, ação direta de inconstitucionalidade, o STF tem dado aí um novo entendimento, porque nós tivemos o caso aí de confronto entre uma norma federal e uma norma estadual. Esta DIA ainda está pendente de julgamento. A discussão foi em face cautelar, ok? Em face cautelar, o STF manteve uma lei estadual, no caso, uma lei estadual do Estado de São Paulo, que proibia aqui o amianto no Estado de São Paulo. Então, manteve a lei estadual que contraria a norma federal, a lei federal. E o que eu posso dizer a você que está aí no concurso público, está se preparando, se tem um julgado que é fundamental que você acompanhe, aí o julgamento é, sem dúvida, a DI 3937, 3.937, que demanda um julgamento, mas nesse caso aqui, o STF não suspendeu a lei estadual. E no voto dos ministros aí ficou muito claro que a lei estadual era muito mais protetiva ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores, razão pela qual ela não foi suspensa e continua aí em plena vigência, mas, reitero, trata-se de um julgado que você deve acompanhar o seu desfecho, ok? E vamos para a última pergunta. Professor Fabiano Melo, por favor, o senhor pode comentar alguns julgados do STF sobre competências constitucionais? Olha a pergunta, comentar alguns julgados do Supremo Tribunal Federal sobre competências constitucionais.
Olha, pessoal, sem dúvida há um número enorme de julgados do STF. É uma sugestão, você aí, é só acessar o sítio do STF na internet, né? E você tem lá um link no sítio deles, ou site, se vocês preferirem, tem um link que diz, olha, o STF e a Constituição, e clicar lá no artigo 23 e no artigo 24. Mas deixa eu pontuar rapidamente aqui 4 julgados que eu reputo aí como importantes e que vai na linha daquelas discussões da pergunta anterior. O primeiro julgado eu já pontuei com vocês, é a ação direta de inconstitucionalidade 3.937, que ainda demanda o julgamento, né, dela, né, do mérito aí desta ADI. Acompanhe ela. Outra ação direta de inconstitucionalidade interessante é a ADI 2544, ADI 2544, que fala aí sobre o artigo 23, inciso 3 da Constituição. Qual foi o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade? O Estado do Rio Grande do Sul aprovou uma lei estadual dizendo que o responsável pela fiscalização dos sítios arqueológicos lá no estado do Rio Grande do Sul eram os municípios do Rio Grande do Sul. Acontece que o STF declarou a lei do Estado do Rio Grande do Sul inconstitucional. E sabe por quê? Porque o artigo 23, inciso 3, que nós já trabalhamos, diz que é competência comum de todos os entes federativos proteger as obras, os documentos e os bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, os sítios arqueológicos, etc. De todos os entes federativos. Não podia a lei do Estado do Rio Grande do Sul renunciar, o próprio Estado, à fiscalização. Se é competência comum, todos os entes devem fiscalizar e não exclusivamente o município, como pontuou a lei. Porque a lei, na verdade, ela acabou renunciando à fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul, alocando exclusivamente aos municípios, em absoluto. Então, foi declarado inconstitucional. Outro julgado interessante é o julgado aí, pessoal, 3.645. 3.645, que fala sobre organismos geneticamente modificados. Uma lei do Estado do Paraná disciplinava aí a questão dos rótulos, a questão do direito à informação, e disse que a lei paranaense extrapolou o campo da competência suplementar e acabou invadindo aí o campo aí da União de estabelecer normas gerais. Recomendo uma leitura da ADI 3.645 e um último julgado, só a título de sugestão, ação direta de inconstitucionalidade 1.245, que falava sobre pesca artesanal lá no estado do Rio Grande do Sul, que a lei estadual ela não pode ampliar a definição que foi feita pela norma geral, portanto, pela lei federal. Norma estadual não pode ampliar o conceito que foi disciplinado na norma geral. No caso, norma geral aí, a lei federal. São esses alguns julgados a título de sugestão. Ok, pessoal? E vamos agora para o nosso último bloco, o X da questão. E chegamos agora, doutoras e doutores, ao nosso último bloco, o X da questão. Vamos responder, então, 2 questões de provas anteriores. Vamos lá, pessoal? Primeira questão, exame da OAB. Considerando a repartição de competências ambientais estabelecida na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Deverá ser editada lei ordinária com as normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios para o exercício da competência comum de defesa do meio ambiente. Pessoal, incorreta. Não é lei ordinária, e sim lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23. Tudo bem? Lei complementar e não lei ordinária. Vamos para a letra B.
a exigência de apresentação no processo de licenciamento